Boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus. Amém? Na noite desse dia, eu quero deixar um texto da Bíblia muito importante para os nossos dias. Encontra-se em 2 a Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 13, que diz assim: Aqueles que querem viver em Cristo padecerão perseguições. O apóstolo Paulo, ao redigir a epístola a Timóteo, cujo pastor era de Éfeso, ele salienta o mesmo Timóteo para que viesse se estabilizar espiritualmente diante das dificuldades que viriam sobre o seu ministério e sobre a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. O texto em destaque traz esta narração de que aqueles que decidem viver em Cristo padecerão perseguições. Ou seja, todo aquele que se declara o seguidor de Cristo, automaticamente há no mundo espiritual uma batalha aonde Satanás com seus acervos de demônios lutam acirradamente para desanimar e para fazer com que aquele seguidor de Cristo desista de estar na presença do mesmo. Então, o sistema do mundo governado por Satanás muitas vezes vem com uma violência incomensurável contra a igreja e contra aqueles que decidem viver em Cristo. Mas a importância de tudo isso é que aqueles que decidem viverem piamente em Cristo padecerão perseguições. Eu, pastor Luiz Fernando, padeço perseguições. Sou uma pessoa perseguida, sou uma pessoa maltratada, sou uma pessoa muitas vezes humilhado, mas eu tenho em mente essa estabilidade espiritual de suportar toda essa demanda, porque o Espírito Santo ele me fortalece para que eu possa manter-me de pé na presença do Senhor Jesus Cristo. Porque se você prestar atenção às batalhas espirituais que a igreja do Senhor sofre e os ministros do Evangelho sofrem, não é brincadeira. Mas eu acredito que na medida que eu alicerço a minha fé em Cristo Jesus, eu consigo vencer todas as barreiras e todos os obstáculos que se levantam na minha frente. Porque eu lembro que em 2006, quando eu estava cursando o meu curso de teologia, estava fazendo seminário, o meu professor, o pastor, um homem de Deus, olhou para mim e disse assim: Luiz Fernando, filho da missionária Flora, Deus vai te levantar com uma grande voz profética. Muita gente vai te procurar para pedir ajuda em oração, pedir ajuda em aconselhamento, mas prepara as costas para apanhar. E hoje eu vivencio tudo isso que o meu professor, meu ex-professor de teologia me falou. Deus usou aquele homem com grande poder e autoridade e ele disse para mim: prepara as costas para apanhar. E eu tenho apanhado muito. Eu tenho apanhado bastante. Muita gente, algumas pessoas falam de mim, algumas pessoas suspeitam de mim, algumas pessoas criam história inexistente
para tentar deturpar meu caráter, mas graças a Deus eu estou alicerçado por intermédio do Espírito Santo de Deus, porque tudo que ele me falaste em 2006, eu estou vivenciando isso, mas através da obediência, através da fé, através da ajuda que eu tenho da minha esposa, ajuda da minha mãe, do meu irmão, que sempre estão intercedendo por mim e por outros colegas de ministério que Deus tem colocado na minha vida, eu tenho vencido as barreiras e os obstáculos, porque eu acredito que nós precisamos sempre de alicerce espiritual e precisamos de escora de pessoas espirituais para nos ajudar, porque em todo escrito da Bíblia, todos os homens de Deus, eles tiveram alguém para o ajudar no ministério, como aconteceu com Timóteo. Timóteo, ele é classificado na Bíblia como filho da fé de Paulo. Paulo tratava Timóteo como fosse um filho legítimo dele, porque Timóteo ele tinha entre 17 a 20 anos de idade, era um menino pacato, era um ministro um pouco ingênuo, e havia muitos homens maliciosos que aproveitavam a ingenuidade de Timóteo para tentar fazer ele de bobo. Mas mal aqueles homens sabiam que Paulo era um homem experiente, esperto e atento à maldade daqueles homens. E sempre Paulo orientava Timóteo a se guardar dos falsos mestres, salientou a ele a não desprezar a sua mocidade, mas ser fiel na palavra, no amor, no bom trato. Orientou a Timóteo a cumprir o papel dele como evangelista, porque ele era líder da igreja de Éfeso, mas ele também era evangelista. Era aquele que fazia cruzadas, era aquele que evangelizava. Então, Paulo a todo tempo se preocupava com Timóteo, porque Timóteo era um jovem promissor do ministério de Deus. Então, eu agradeço a Deus, porque Deus tem colocado muitos homens de Deus para me ajudar. Deus tem colocado outras pessoas que não são evangélicas, mas são pessoas do bem, que me ajudam, que conversa comigo, que me abraça. Então, tudo isso Deus faz quando nós decidimos viver piamente em Cristo Jesus. Padecemos perseguição? Sim, mas Deus também coloca gente boa no nosso lado para nos ajudar a continuar nessa jornada e nessa empreitada. Por isso, meu amigo, é muito importante você servir a Cristo, saber que Jesus Cristo é aquele que tem poder para te resgatar e trazer a você o estado da originalidade, porque Deus fez o homem para ser imagem e semelhança dele. O pecado entrou no mundo, mas Deus enviou Jesus para resgatar o homem e tornar o homem a sua originalidade. Então, que você possa crer nessa palavra que é fiel. E assim eu deixo essa mensagem para o teu coração. Que Deus te abençoe e te guarde e te livre de todo mal. Amém.